em muitos países também. Eu vou conceder a palavra agora ao Assuero, nosso representante da CNA. Vossa Senhoria, se quiser falar daí ou aqui, fique à vontade. Vou falar daqui mesmo, deputado. Alô? Está ouvindo? Alô? Agora sim. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso deputado presidente da Comissão de Agricultura, deputado Sérgio Souza, cumprimentar também o nosso presidente da FPA e dizer que eu não vou fazer exatamente uma palestra, mas apenas uma manifestação em nome da CNA, justificar a ausência do nosso presidente, que hoje nós estamos com uma reunião importante do Conselho de Representantes da CNA, todos os presidentes de federação aí presentes. E, portanto, o presidente me delegou a missão de vir aqui participar desse importante evento de comemoração, como disse o Maurício, dos 5 anos do Código Florestal. Na verdade, o Código me traz muito boas lembranças, né, meu caro ministro Aldo Rebelo, de uma batalha memorável, uma polarização imensa, mas que chegamos a um resultado bastante satisfatório. É claro que a implementação do Código está devendo, e o decorrer da implementação do Código sempre é quando vão aparecendo os problemas. Como o senhor dizia, ministro, as consequências vêm sempre depois, né? Lembrando o conselheiro Acácio. E é verdade, quer dizer, as consequências vão aparecendo agora na implementação de um código feito por um país tão grande, tão diverso, com 5 biomas, situações diferenciadas e que representam, sim, um enorme desafio para os produtores rurais brasileiros, porque são esses que, na verdade, têm que cumprir a lei. A lei foi feita para eles. Problemas não nos faltam. Acho que o CAR avançou bastante, um trabalho que, como já foi dito aqui, declaratório e, portanto, os produtores atenderam. Claro que é uma deficiência grande naquilo que cabe ao poder público, às pequenas propriedades, que carecem dessa interferência do poder público para que seja feito, mas eu acho que, de um modo geral, nós avançamos bastante. E isso está permitindo que a gente tenha um retrato mais fiel, essa fotografia dos imóveis rurais brasileiros, dos biomas brasileiros. O que vai permitir, é claro, uma gestão mais adequada desse território. Mas, como foi dito aqui pelo nosso amigo Paulo Pial, que trouxe lá a experiência lá do Triângulo Mineiro, é verdade. A insegurança jurídica talvez seja um dos principais problemas que nós temos hoje para resolver. Decisões de juízes nas diversas comarcas desse país, promotores com ações civis públicas, punições das mais diversas ordens, uma certa insurgência de determinados setores do judiciário brasileiro contra a nova lei. E a pendência de julgamento das ADINs está nos levando para uma situação bastante complicada de insegurança e um certo atordoamento dos produtores sem saber o que fazer para atender uma legislação que tem uma interpretação dúbia, uma interpretação que, conforme a tendência daquele que interpreta a lei, ela tem uma aplicabilidade diferente. E isso é preciso ser resolvido, porque 5 anos que essas ADINs estão aí pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal. O nosso amigo Paulo Pial nos disse, inclusive, de um movimento sobre não adesão ao PRA, né, deputado. E isso é complicado, mas, naturalmente, com a exigência, especialmente do setor bancário, como ele já faz hoje com o CAR, para aplicar o crédito agrícola, naturalmente isso deve ocorrer com o PRA também,
né, coagindo os produtores a apresentá-lo, né? Mas a revisão no corpo da norma, como o senhor disse aqui, eu acho que é uma tendência. Nós vamos ter que, ao longo do tempo, com base em outros entendimentos, nos problemas que já surgiram e nos novos conhecimentos, como disse o Maurício aqui, que a ciência vai nos apresentando, nós termos condições de, talvez, num prazo aí razoável, a gente pensar numa revisão do Código Florestal. O outro aspecto é o aspecto técnico. Há muita discussão sobre a forma de recuperar, as espécies que podem ser usadas. Embora a gente tenha esse arsenal aí que o Maurício acabou de apresentar, e nós mesmos, pela CNA, com a parceria da Embrapa, nós temos o projeto Biomas, que era justamente para identificar espécies dos diversos biomas que podem ser usados nas recuperações, mas a gente sabe que, tecnicamente, nós temos deficiências. Uma propriedade de pecuária, para citar lá o meu estado do Acre, a propriedade de pecuária, que mais de 90% das propriedades de lá são de atividade pecuária, em que você tenha que recuperar APPs numa quantidade imensa de cursos d'água de todos os tamanhos, e que você tenha que plantar mudas, porque as propriedades têm locais que você não adianta isolar simplesmente, que não recupera mais. Já foi usado herbicida, já não tem banco de sementes, e aquilo não há rebrota de vegetação nativa. E você plantar como? Quer dizer, usando com pecuária. Quando a agricultura, você isola aquela área, aquela metragem que a lei define, e tudo bem, não planta ali, mas na pecuária é diferente, porque entra o boi. Se você isola, precisa fazer cerca. Cerca, para se ter uma ideia hoje da dificuldade que nós temos de trabalhar numa região com a Amazônia que ficou extremamente restritiva, nós estamos fazendo cerca lá com estaca de eucalipto de Minas Gerais. É um absurdo? Mas é a realidade hoje. Nós não conseguimos retirar madeira da floresta para usar nas propriedades para fazer cerca. E esse, aliás, é um comércio que está crescendo bastante lá, é o de eucalipto, que vem de Minas Gerais. E temos o aspecto econômico. O aspecto econômico é que o ministro Brailo Maggi tem, inclusive, se referido a isso. O Brasil assinou um tratado, um compromisso no Acordo do Clima de replantar 12 milhões de hectares de florestas, além dos 15 milhões de hectares de recuperação de pastagem, etc. Replantar 12 milhões de hectares de floresta, para se ter uma ideia, nos últimos 50 anos, o setor florestal plantou 7 milhões de hectares de florestas econômicas. Agora, você plantar florestas que não são econômicas e 12 milhões de hectares, quanto custa isso? Alguém já fez a conta do valor? Vamos pôr aí por baixo R$2.000 por hectare, que é muito baixo, muito baixo. Seria algo em torno de 24 bilhões de reais. O setor tem condições de bancar isso? O produtor rural vai ter dinheiro para esse desafio? Então, a questão econômica é preciso ser pensada, porque, senão, nós vamos ter uma situação seguinte lá na frente. Produtores assinam o PRA, porque precisam do crédito bancário, precisam continuar trabalhando, assinam, não cumprem, e nós nos vamos ver diante de um enorme passivo novamente, que vai pressionar certamente os políticos, e nós vamos ter que rediscutir essa questão. Então, é preciso criar a chamada economia da regularização ou da recuperação. É preciso criar instrumentos para isso. Acreditar só em órgãos internacionais, fundos internacionais, ajuda de organizações não governamentais, eu acho que não é aquilo que a gente precisa e aquilo que é devido, porque isso sempre subentende-se contrapartidas que não são muito boas para o país, né? Então, é preciso muito cuidado com esse tipo de coisa. E o Brasil
com a situação fiscal que tem hoje, não dá para você vislumbrar grandes programas altamente subsidiados para a recuperação. Falar que nós vamos tomar crédito com as taxas de juros vigentes para fazer recuperação de floresta, onde não há retorno econômico, meu Deus do céu, eu acho que nós temos esse desafio pela frente e que vai, e pelo menos insinua, algum conflito grande lá na frente. Né? É preciso considerar, e acho que nós partimos, outro dia, tivemos um evento na CNA, o ministro Aldo estava presente, ele falou uma frase que eu achei muito interessante, me permita, ministro, usá-la aqui, que nós partimos de um princípio na discussão do Código, que para preservar, para consolidar o passado, nós tivemos que engessar o futuro. E isso vai haver consequência. Puxando a discussão um pouquinho para a Amazônia, nós partimos e nem discutimos no Código a questão dos 80%, porque a ideia era aquela de consolidar o que estava feito. Discutir desmatamento naquele momento era politicamente complicado. E o que aconteceu? A Amazônia hoje sofreu um esvaziamento, está sofrendo um esvaziamento econômico. Estados como Mato Grosso, deputado Nilson, que no processo, porque o processo de ocupação, ele é um processo de fronteira, que vai avançando gradualmente. Então, onde o Mato Grosso, por exemplo, que avançou bastante, desmatou e ocupou áreas, e hoje demonstra essa capacidade fantástica de uma economia muito produtiva, mas lugares como Lábrea, para citar um exemplo, Boca do Acre, lugares que têm terras muito férteis, mas que a economia rural não chegou lá, vão viver de quê? Nós temos cidades no interior do Acre que vão viver de quê? Então fala, não, a questão é florestal, quer dizer, nós temos que desenvolver uma economia florestal, etc. Mas essa economia florestal, convenhamos, não tem avançado. Ela tem não tem dado resposta econômica, né? É claro que nós temos uma população extrativista que ainda vive na floresta, cada vez mais esvaziada, mesmo com as reservas extrativistas. Temos políticas que são mais sociais do que econômicas para essa população, mas achar que nós vamos desenvolver a região com base numa exploração florestal é um engano. É um engano. Nem o manejo nos traz retorno econômico nenhum. É muito pouco. Então, é preciso encontrar alternativas para isso. Nós vamos ter que pensar no futuro dessas regiões, porque são regiões condenadas à pobreza. Não há alternativa, não há saída para elas. Onde não se pode desmatar mais, não há como você criar nenhuma economia produtiva e, portanto, estão condenadas. Então, falando, obviamente, em nome da CNA, que representa os produtores rurais brasileiros, eu queria deixar, para finalizar, aqui manifestada essa preocupação. A implementação do Código passa por esses 3 pontos da insegurança jurídica que precisa ser resolvida, da questão técnica que precisa de apoio e, especialmente, da questão econômica, que nós precisamos achar solução para isso. E é preciso entender o Brasil como um país que, e principalmente o produtor rural brasileiro, pela sua enorme contribuição que ele dá para o meio ambiente, enorme. Né? Nós trabalhávamos no Código, tínhamos dados que não eram muito precisos, porque não tínhamos o CAR ainda, com 90 milhões de hectares de florestas dentro das propriedades rurais. Hoje, já está, o Evaristo deve apresentar aí, já estamos chegando no dobro disso, pelo grau de acuidade que nos deu o CAR. É preciso que haja algum tipo de compensação, ou pelo menos de entendimento disso, que o Brasil consiga, dentro dessa ideia, Maurício, do Brands, quer dizer, você conseguir vender essa contribuição que o produtor rural brasileiro dá para o meio ambiente e sem retorno.
sem retorno econômico. E não a gente ficar só trabalhando com uma ideia de imposição de restrições, de punibilidade, que cada vez traz mais insegurança para o meio rural. Era essa a minha manifestação. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, o deputado Sérgio Souza, o convite que foi feito à CNA. Muito obrigado. Muito bem. Açoeiro Doca Veronesa, o nosso vice-presidente da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA.